podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Você imagina, né? Hoje a gente vê os postes, né, na rua, postos de energia elétrica, vários cabos pendurados. Certamente tem algumas redes de fibra ótica ali. Você não precisa ter todas elas mais ali. Você basta ter uma grande rede que vai estar compartilhando essa infraestrutura para os provedores e operadores. Então, é um conceito bem otimizado, seja em termos de investimento, seja questão de gestão também. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. Várias operadoras de internet fixa utilizando a mesma infraestrutura. Este é o modelo das redes neutras que pode trazer uma série de benefícios ao mercado de banda larga e também para a implementação do 5G no Brasil. Este Tecnocast é um oferecimento da Vital e no episódio de hoje a gente conversa com Rafael Marques, diretor de marketing da empresa, que é a maior provedora de rede neutra de fibra ótica do Brasil. Então aguenta aí que a gente já começa. Fala, Rafael, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast. Obrigado por participar aqui com a gente. Obrigado, olá todo mundo. Um prazer estar com vocês. Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre redes neutras, que é um assunto que vem se tornando cada vez mais recorrente aqui no Brasil. E só que é um modelo que ainda é bastante recente, as pessoas não entendem muito bem como é que funciona isso. Lá fora, a gente já tem alguns exemplos mais consolidados. Então eu queria começar pedindo para que você defina para o nosso ouvinte o que são essas redes neutras e como você enxerga esse mercado hoje aqui no Brasil, até comparando com os países que já adotaram, né? Como que a população reagiu lá, enfim, um overview aí. Vamos lá. Eu gosto sempre de explicar esse modelo de redes neutras fazendo um paralelo com a nossa vida aqui no mundo cotidiano. Ele nasce no conceito de compartilhamento. A gente já está mudando um pouco o conceito de ter para aquele de usufruir, que é um ativo que já é de propriedade de alguém, mas que coloca a disponibilidade do cliente final. Vou fazer alguns paralelos para ficar fácil, né? Aplicativo de carro. Você não precisa ter um carro, né? Você pode pegar um aplicativo desse que está bastante bem disseminado. Você não precisa mais ter uma casa fora, você pode usar um Airbnb. Você não precisa mais ter o seu escritório, você pode trabalhar num coworking. Então, esse conceito de ativos compartilhados, acho que é uma realidade que veio para ficar na vida da nova sociedade. E no mundo das telecomunicações, acabou não sendo diferente, né? Então, uma rede neutra de fibra ótica nada mais é do que um ativo, uma infraestrutura de fibra que já estava disponível aqui no Brasil, é fruto de uma cisão, de uma separação estrutural de uma grande operadora de telefonia de banda larga, que a gente passa a fazer então a gestão desse ativo, né, dessa rede de fibra, em que as operadoras ou provedores de internet passam a alugar, né, usufruir dessa infraestrutura para prestar o serviço para o cliente final, que é o usuário de banda larga, seja ele na sua residência ou na sua empresa. É um modelo de compartilhamento, mas nesse caso é o compartilhamento pelo lado corporativo, né? O usuário não compartilha a conta, é a operadora que compartilha a rede com a infraestrutura com outras operadoras. É exatamente esse ponto, né? Quem compartilha isso é a operadora ou o provedor de internet, que deixa de ter necessidade de construir a sua própria rede, a sua própria fibra, aluga, né, essa infraestrutura compartilhada que a Vital trouxe, para poder atender, então, o cliente final. Ou seja, para o usuário de banda larga, seja sua residência, sua empresa, vai ser meio que transparente. O grande benefício é que, né, para toda a engrenagem, os bastidores por trás, estão rodando em cima de uma grande rede nacional, robusta, de qualidade, altíssima resiliência, sem requerer que cada provedor, operadora, precise construir e sobrepor a sua rede. Acaba sendo uma questão também de otimizar bastante a questão da infraestrutura física. Você imagina, né? Hoje a gente vê os postes, né, na rua, postes de energia elétrica, vários cabos pendurados. Certamente tem algumas redes de fibra ótica ali. Você não precisa ter todas elas mais ali. Você basta ter uma grande rede que vai estar compartilhando essa infraestrutura para os provedores e operadores. Então, é um conceito bem otimizado, seja em termos de investimento, seja questão de gestão também.
como eu falei, assim como é para a nossa vida cotidiana, né, usufruir desses ativos que estão sendo abertos e compartilhados. E isso funciona bem lá fora, Rafael? Como que é a situação nos países que já adotaram? Como as pessoas percebem quando elas vão comprar, por exemplo, um plano de uma operadora nova que, na verdade, utiliza a rede ou da Vetal, né, de uma empresa provedora de infraestrutura como a Vetal, ou de outra operadora? Como que a população percebe a qualidade do serviço? Perfeito. Basicamente, acho que o benefício que é mais percebido aí pelo mercado, pelo cliente final, é o aumento da oferta da competitividade. Você, eventualmente, tinha uma rede que era proprietária de uma sua operadora, agora sua rede é aberta e compartilhada para outras operadoras poderem prestar o serviço naquela região. Você tem mais oferta de serviço, mais operadoras e planos de banda larga que vão disputar ao cliente na qualidade de serviço, na qualidade de atendimento, né, em novas soluções, mas todos compartilhando, usufruindo uma mesma rede. Então, acho que o benefício é muito em cima de aumento de competição e de oferta de banda larga. Rafael, você tem mais de 20 anos de experiência nessa área de telecom e com certeza já viu muitas transformações, né? E aqui no Tecnoblog, uma das coisas que a gente comenta, né, mais recentemente, é o fenômeno dos provedores regionais, né? Porque antes era muito difícil você imaginar que alguém, até na periferia de uma grande cidade, teria, sei lá, acesso à internet de alta velocidade, com fibra ótica, e hoje isso é possível, né? Em grande parte porque elas conseguem chegar em locais em que as grandes operadoras não estavam conseguindo. E aí eu queria entender onde que entra a Vital nessa estratégia, né? Como que esse modelo de rede neutra, que vocês trabalham bastante, pode ajudar esses provedores regionais, esses pequenos provedores, a até acelerar essa expansão, né, de serviços de banda larga e fibra ótica em muitos locais diferentes? Riga, esse ponto que você está trazendo é fundamental, seja para a gente entender o motivo da existência de uma rede neutra e seja para a gente também entender o cenário Brasil. Mas quando a gente olha outros países, né, outros mercados que já adotaram esse modelo, algumas peculiaridades que a gente vê aqui na nossa região, né? Primeiro que em todos os países que a gente viu, e o modelo de rede neutra já começou a ser implantado em 2005 no Reino Unido. Então, não é tão recente assim lá fora. Mas todos eles, né, esse modelo nasceu de uma intervenção ou do órgão regulador ou de uma imposição do governo, para poder justamente fomentar essa maior competição e esse compartilhamento, otimização da infraestrutura lá existente. Então, aqui foi diferente, né? Aqui o que motivou foi uma visão de mercado, uma oportunidade partindo da iniciativa privada de fazer esse movimento. A segunda é justamente esse ponto que você trouxe dos provedores regionais. A gente não viu paralelo em nenhum outro mercado, como a gente tem no Brasil, de uma multiplicação tão feroz de provedores regionais. Isso se deve naturalmente pelos desafios geográficos do nosso país, né? Pela também disparidade social que a gente tem em diversas regiões, e que no modelo antigo, aí eu digo modelo antigo, um modelo que uma operadora ou as operadoras detinham, né, verticalidade do serviço todo, inclusive da rede, não era interessante, né, talvez fazendo a conta, de entrar em uma outra região. Se concentravam muito, né, onde tinha maior população, de repente onde o retorno do investimento era mais rápido, né? E nesse gap deixado pelos tradicionais grandes players, nasceram essa proliferação de provedores. A gente vê aí números da Anatel, são dezenas de milhares de provedores, porque de fato o país é carente demais, né, de internet de alta velocidade, em fibra, e onde tem carência, onde tem demanda, né, os empreendedores se movem para gerar a oferta. Então, feito esse ponto do paralelo, né, de outros mercados com o nosso, o fato da gente ter aqui essa capilaridade de provedores, eles assumirem esse protagonismo, né, na inclusão digital do Brasil, e eu digo protagonismo que, se você somar todos os provedores, né, que a gente chama de ISPs, né, os provedores de internet regionais, eles detêm um mercado maior do que cada uma das grandes. Então, eles já são muito protagonistas. Eles têm feito esse papel de levar a internet para regiões mais remotas, digamos assim. E aí entra muito do DNA da Vital. Como é que a Vital entra nesse jogo? A Vital é um grande parceiro viabilizador de conectividade. Do fato de a gente alugar ou compartilhar nossa infraestrutura, para permitir que esses provedores, você imagina, né, dificuldade de acesso a capital, dificuldade de investimento, de você construir uma rede para retornar esse investimento lá na frente. O modelo de rede neutra, ele derruba essa barreira à medida que o provedor regional ele troca o CAPEX, né, que é o investimento em construção da rede, para pagar um OPEX em cima da rede neutra. O que faz com que ele possa focar todo o seu investimento e atenção no atendimento ao cliente, em diferenciação em termos de atenção ao cliente, em prestação de serviços diferenciados, né, na parte toda de comercial, marca, relacionamento, que a gente sabe que a indústria, né, de telecom aqui no Brasil
ela tem um gap nisso. Se você olhar ranking de Procon, de reclamação, geralmente as teles, né, são as mais reclamadas, então existe sim uma insatisfação média alta no Brasil, ao mesmo tempo que tem um gap muito grande de capilaridade, de oferta de serviço. Então os provedores vão ocupar esse espaço e a Vital entra sendo uma opção, aí ele não precisa construir, para ele poder alugar. Isso permite que ele cresça muito mais rápido, né, porque ele não precisa ter o tempo de fazer a rede, ele já pega uma rede pronta e já começa a pendurar cliente de banda larga nessa infraestrutura. Então, ela é uma otimização, seja sob a ótica de investimento, mas é também um rápido acelerador de entrar em novos mercados, que permite que um provedor regional do interior do Nordeste possa lançar numa capital do sul do país, né? Sem precisar ter uma presença, né, de rede regional, porque a nossa fibra compartilhada ela está em todos os estados do Brasil. E tem alguns modelos diferentes que essa rede neutra pode ser contratada, né? Você citou aí de trocar esse gasto, esse custo no investimento para um custo operacional, que para as empresas isso faz diferença também no planejamento. Mas para o lado do provedor, ele pode tanto apenas alugar uma parte da infraestrutura, que é o cabo que vai até o poste, e aí eles fazem esse papel de levar do poste até a casa do cliente, porque ali também envolve a questão do relacionamento, de uma manutenção, né? Ou ele pode optar por contratar o serviço completo da Vital, que seria levando até a última milha. A empresa, enfim, ela não precisa se preocupar com essa parte. Qual desses dois modelos está sendo mais requisitado hoje no mercado brasileiro? E pensando no provedor em si, né, o que muda se ele escolhe o modelo completo ou se ele escolhe esse outro modelo? Como que fica essa relação? Eu vou partir primeiro pelo segundo, que é o completo, né, o que a gente chama de FTTH, né, que é a fibra até a casa, né, em termo inglês, Fiber to the Home, que é o modelo fim a fim. Fim a fim porque a gente faz, né, a Vital faz todo o trabalho, desde conectividade, né, internacional, passando pela rede metropolitana, até entrando na casa do cliente a serviço do provedor regional, é bom se dizer, né? A gente entra fazendo a instalação do modem roteador, né, que fica na casa do cliente. Então, esse trabalho técnico de fazer ativação, né, da banda larga dentro da casa do cliente, a gente também faz nesse modelo FTTH completo, né, fim a fim, a serviço sempre do provedor. Então, esse é um modelo que permite, por exemplo, um novo entrante que não tenha qualquer, talvez, conhecimento técnico de rede fibra, alugar nosso serviço e prestar o serviço de banda larga. Então, a gente até recentemente fez um anúncio do investidor estrangeiro que está lançando uma nova marca de banda larga no Espírito Santo, 100% apoiado na rede da Vital. Então, a gente faz esse trabalho do FTTH fim a fim. E aí a gente também entende que alguns provedores que já detenham o serviço de campo na determinada localidade, então ele já tem a sua rede de fibra, já tem o tipo técnico indo na rua, instalando na casa do cliente, mas ele quer entrar num bairro sem construir, aluga a nossa, então ele opta pelo que a gente chama de FTTP, que é fibra até o poste, né? Ou seja, o último trecho ali entre o poste e a casa do cliente é feito pelo provedor. Então, a gente tem visto mais ou menos meio a meio, tá, dos contratos que a gente assinou, mais ou menos está metade no modelo FTTH, metade no modelo FTTP, inclusive com alguns parceiros contratando o mesmo provedor, os dois modelos. E eu explico. Né, onde ele tem já uma atuação de equipe de campo, ele opta pelo FTTP e faz o trabalho do casa cliente na última milha. Quando ele quer entrar em outras regiões que ele não tem presença, não tem time de campo ainda, ele aluga o modelo FTTH conosco. Então, ele é muito de acordo com o DNA, com o apetite ali do provedor. Quando ele tem uma região de domínio, ele geralmente está indo pelo FTTP. Quando é região nova, ele é um novo entrante, ele opta pelo FTTH. E como fica o suporte ao cliente, Rafael, quando ele opta pelo Fiber to the Home? Como que, deu problema aqui na minha casa e quem está levando a fibra até a casa do cliente é a própria Vital. E aí, como é que faz? Quem que é o responsável lá por atender o cliente, fazer manutenção? O cliente entende essa diferença? Excelente ponto, né? O contato e o contrato comercial com o cliente é sempre do provedor, ok? A nossa rede da Vital está a serviço do provedor. Então, para o cliente final, é transparente, né? Se é uma Vital, se é a rede do próprio provedor, ele vai sempre entrar em contato, né? Qualquer tema técnico, qualquer tema de instalação, com o provedor de quem ele contratou o serviço, e esse provedor, ele tem acesso à gestão da rede da Vital como se fosse a rede dele. Então, ele vai ver exatamente onde pode ter sido o problema, se é uma questão de sinal dentro da casa do cliente num cômodo,
incômodo, enfim, se é alguma questão de uma falha massiva na rua que passou um caminhão e derrubou um poste e caiu a fibra, enfim. O provedor tem esse acesso à gestão da rede que ele contratou com a Vital de uma forma bem transparente, para que isso, para o cliente final, também passe bastante despercebido. Então, o nosso convite para o provedor nossa rede é mais robusta e resiliente para que esse tipo de caso não aconteça. Quando acontecer, o cliente sempre vai acionar o seu provedor de que ele contratou, vai ser transparente e a gente vai estar como Vital pronto para atender o que o provedor necessite de informação para poder atender seu cliente da melhor maneira. Eu queria explorar um pouco mais, Rafael, a questão da construção da infraestrutura, né? Que você falou rapidamente ali sobre ser um grande desafio, né? Para qualquer provedor de internet, e os investimentos são muito altos, né? Vocês estão falando em 30 bilhões de reais na operação até 2025, chegar a 32 milhões de casas passadas. Queria que você comentasse um pouco mais sobre quais são esses desafios de expandir uma rede de fibra ótica para muitos locais, né? Para o campo, para o interior do país, porque às vezes a gente vê uma dificuldade tão grande dos provedores até de chegarem a periferias de grandes cidades, né? Então parece que você não precisa ir muito longe, assim, é só você andar 20 quilômetros aqui em São Paulo, né? Mais para periferia que você já a infraestrutura já fica meio ruim ali. Por que é tão difícil fazer uma rede de fibra ótica no Brasil? Vamos lá, assim, a gente tem, acho que traz um grande benefício aqui na largada do modelo, que é já deixar à disposição, nesse modelo de compartilhamento, os nossos 400 mil quilômetros de fibra em todo o país, que permitem a gente ter mais de 15 milhões de casas prontas para serem conectadas, que a gente chama de casas passadas, e esses são esses 15 milhões que a gente vai, nos próximos anos, aí mais do que dobrar para chegar nessa meta de 32 milhões que você bem mencionou. Então, sim, tem um benefício de largada que é usufruir, né, botar à disposição para o jogo toda essa malha, capilaridade que já existe. Então, isso já é, obviamente, um primeiro ponto que é um benefício mais tanto para o provedor como para a sociedade, pelo aumento da competição. Mas você traz um ponto que é fundamental. A gente não veio aqui só para fechar esses 400 mil quilômetros e botar eles para o jogo. A gente quer expandir isso, né? Esse investimento de 30 bilhões de reais para os próximos anos é extremamente expressivo. A gente tem aumentado aqui a nossa velocidade de conexão, né, de casas passadas, na casa de 450 mil novos domicílios mês. Então é uma velocidade assim, de crescimento que não tem pouco paralelo, talvez a gente só fique atrás aí de números da China. Então é bem relevante a velocidade como a gente está disponibilizando novos domicílios para fibra. E endereçando o teu ponto da dificuldade, falando-se de Brasil, a gente deve, meio que conhecido, as dificuldades que a gente tem, por exemplo, de conseguir negociar direito de passagem, né, de fibra, seja em dutos enterrados, seja em postes, enfim. Isso envolve a prefeitura, envolve concessionárias elétricas, envolve todos uma questão de órgãos ambientais, inclusive, para poder permitir que a gente leve infraestrutura para regiões que não sejam assistidas. Então, tem um trabalho grande aí, e acho que é outro benefício, que a gente fala muito com os provedores, que é um trabalho de médio e longo prazo, um trabalho de costurar conversas, de mostrar os benefícios, que quando a gente traz o modelo de rede neutra, a gente também poupa o provedor, o operador de fazer esse trâmite, porque está tudo na nossa conta, né? Nosso grande interesse é aumentar essa capilaridade. Então, eu diria que os grandes benefícios são a gente vencer as barreiras burocráticas, as barreiras de impostos, né? O custo do Brasil pesa também muito no modelo de telecom. Como você bem falou, é um mercado muito intensivo em investimento. Não basta você construir a rede, você tem que manter ela atualizada com a última tecnologia. Então, não basta só... Não é uma economia não só na construção, né, para os provedores, mas também na sua manutenção, na sua atualização tecnológica. Então, acho que o grande desafio é a gente quebrar essas barreiras processuais, muitas vezes burocráticas, de poder mostrar o benefício que é levar a internet em alta qualidade para determinada região, como isso desenvolve a cidadania do local das pessoas, se inclui digitalmente, economicamente, empresas regionais, né? Insere muita gente no mercado de trabalho, que hoje em dia a gente aprendeu que remotamente a gente pode ser bastante produtivo. Então é um trabalho de mobilizar o ecossistema, sabe? Para poder fazer isso acontecer. Então a Vital também se coloca nesse protagonismo para derrubar essas barreiras para a gente conseguir expandir muito além dos 400 mil quilômetros e muito além dos 2.300 municípios que a gente já tem infraestrutura pronta de fibra.
Rafael, mais cedo você estava comentando sobre como com redes neutras a gente tem essa possibilidade de alcançar as pessoas utilizando menos infraestrutura, no sentido de que não precisa que cada operadora leve todo o seu cabeamento para o país inteiro. Em certas regiões daria para ter um compartilhamento e a Vital chega para otimizar um pouquinho essa questão. E aqui no Brasil, a gente sabe que principalmente em grandes cidades tem um problema sério de postes com muitos fios. Isso gera muitos problemas, além dos problemas das questões estéticas, que, convenhamos, né, realmente fica muito feio, a cidade fica poluída, não fica agradável, né, quando a gente anda numa rua que os postes estão entulhados de fios, sem contar a questão também da dificuldade de manutenção depois, porque você não sabe mais qual fio é de quem, um fio tá enrolado no outro, né, em alguns locais a situação é bem crítica. Então, queria que você contasse um pouco pra gente sobre essa questão específica, se vocês já viram alguma mudança nesse sentido, nas áreas que a Vital está atuando, ou se vocês têm alguma perspectiva com base em contratos, talvez, que já foram fechados com operadoras, né? Como que vocês estão imaginando o futuro, como que essas redes neutras podem impactar nesse aspecto das cidades? A gente tem a total crença de que essa questão da sobreposição de redes tem hoje ele é um ofensor muito grande para a eficiência, não só pela estética, né, que acho que posição visual, mas também de custo de manutenção, né? Imagina quantas vezes por exemplo, uma concessionária de energia elétrica que tem os postes, tem que fazer manutenção porque um poste caiu porque está muito pesado, porque teve um problema entre as múltiplas redes ali, tem que refazer o trabalho, enfim, requer uma volta, uma visita que é muito ineficiente. Fora a questão também de consumo de energia, uma rede de fibra ótica, ela consome muito menos energia do que a tecnologias legadas, então veio para ficar, né? Assim, o futuro vai por aí, a gente fala muito que na Vital que o futuro passa por aqui, passa também por essa agenda de eficiência ambiental, de sustentabilidade. Obviamente, a gente tem, para resolver isso nos grandes centros, a gente precisa fechar, né, contratos aí com as grandes operadoras para começar, vamos dizer, a migrar para esse modelo, que eu acho que é um caminho que vai vir também. Estou muito seguro disso. Mas a gente já vê aqui muito em regiões que a gente começa a entrar, né, e isso é outra coisa bacana, quando a gente vai, né, regionalizar ainda mais, aumentar essa capilaridade da fibra ótica, é quando entrar numa nova região, já entrar limpo, sabe? Já entrar com esse conceito de, olha, já tem uma infraestrutura ali, vamos usar o que tem para não precisar ter retrabalho, ter sobreposição, ter redundância aí, de infraestruras, que aí, no final do dia é ineficiente tanto economicamente como sob a ótica de sustentabilidade. Então, é uma agenda que a gente tem puxado muito, é mais um benefício, talvez, indireto aí do modelo, que é a gente, né, tomar mais conta aí com o futuro da sustentabilidade das coisas que a gente entrega, enfim, dessa parte física e energética que é tão importante, cada vez mais relevante para construir essa plataforma à prova de futuro, né, explorando todos os benefícios da digitalização de serviço, para que isso seja revertido em benefícios energéticos sustentáveis também para toda a sociedade. Então, a gente viu isso de uma forma muito séria, muito estruturada. Mais uma vez, é um protagonismo que a gente vai trazer para a agenda, seja nas grandes cidades, onde isso é um problema já crítico e real, seja para a gente, quando entrar em novas regiões, novas cidades, já entrar levando essa consciência para os órgãos locais e para os operadores e provedores que atuam na região, de que essa é um modelo que faz mais sentido para todo mundo. Muito importante essa questão do ESG, Rafael. Só que ao mesmo tempo vocês passam a carregar uma responsabilidade ali, né? Bem grande, né? Porque você imagina que tem um provedor que presta o serviço direto para o cliente e aí ele usa o serviço da Vital, né? Se a rede tiver alguma instabilidade, se cair, a gente sabe que sempre que tem algum problema em fibra ótica, né? Hoje em dia é um pouco mais raro, por isso que acaba virando notícia, né? Então, o tubarão comeu a fibra ótica lá submarina, ou, enfim, né? Coisas assim. Todos os clientes desse provedor vão ser afetados, né? Pelo menos essa é a tendência. Então, é uma relação bastante delicada, é uma responsabilidade muito grande que a Vital tem que assumir. Então, o espaço para esse tipo de falha é bem pequeno e o tempo de reação tem que ser mais rápido, né? Então, eu queria entender aí também, do lado de vocês, quais são as medidas que vocês tomam no dia a dia
dia para garantir que o serviço, né, vai continuar sendo entregue, apesar de eventuais instabilidades? E como que vocês calculam a redundância, né, para manter uma rede tão grande, né, 400 mil quilômetros, funcionando aí sempre o maior tempo possível? Esse tema, assim, a gente sabe que é o nosso, é o nosso alicerce, né? Se a gente se predispõe a ser esse grande empresa de infraestrutura de fibra ótica do país, a gente tem que carregar junto a essa responsabilidade, sem dúvida. Esse é o nosso DNA. Não à toa a gente pegou a rede que era mais capilar e mais robusta e reconhecidamente o mercado vendo com uma maior qualidade, e é em cima dela que a gente está fazendo esse trabalho aí da Vital. E assim, o mercado ele é cada vez mais exigente, você bem falou, os clientes, né, finais vão cobrar muita disponibilidade, muita qualidade, muita resiliência dos seus provedores, que por conta própria vão também nos cobrar, né? Isso pra gente é motivo de muita satisfação, muito desafio próprio, é o que faz sentido pra gente. A gente montou essa rede com uma redundância, 60% dela tem redundância já hoje. O que significa isso? Que se você tem um trecho que tem um eventual rompimento, né? Lembrando mais uma vez, se a gente fala seja de fibra ótica passando em poste, pode ter um problema físico, uma queda num poste, um rompimento passou algum equipamento ali que não deveria. Ou também enterrado. Imagina uma obra na prefeitura, vem um trator lá, corta um duto, arrebenta um par de fibra da Vital. Então a gente tem sempre uma redundância, significa que tem um outro trajeto, ou seja, tem pelo menos mais de um trajeto para chegar, né, nesse domicílio, para que se um tiver um problema, o outro segurar. Duplo rompimento pode acontecer, é muito menos provável, né? Mas a gente trabalha para conseguir construir essas redundâncias para que uma coisa compense a outra, ou seja, sempre quando tiver um problema num trecho, a gente tem um outro trecho pronto para não deixar aquele serviço ficar fora. E aí, no caso disso acontecendo, a gente trabalha também com equipes de campo, então a gente tem parceiros aí espalhados no Brasil, a gente estava atuando até então com 2 grandes parceiros de equipes terceirizadas de time de campo, que passam pelo maior alto grau de exigência e certificação para poder atuar em cima da nossa tecnologia e com prontidão. Estamos abrindo isso para mais 5 novas empresas para a gente garantir, né, que tenha mais opções e inclusive mais presença nas diferentes regiões do Brasil, para que esse tempo de resposta, quando precisar ser acionado, mesmo dessa rede, essa topologia redundante, para que seja feito no menor prazo possível, para a gente não impactar o cliente final. Afinal das contas é isso, quase assim, a gente vai ter esse peso, e a gente, mais uma vez, é um desafio, a gente gosta disso, de não desconectar o Brasil. É tão grande, tão robusto, tão ambicioso quanto isso. E como isso tudo se integra, no final das contas, com a rede de celular, a rede 5G, né? Celular, internet das coisas. Já faz bastante tempo que a gente está falando aqui de 5G. E o ano passado, finalmente, aconteceu o leilão dos espectros. Esperamos muito tempo por isso. Mas como as redes neutras também podem chegar nesse terreno? O que muda para o modelo? Agora, com o sucesso do leilão do 5G, e eu digo sucesso porque, além das tradicionais operadores móveis, a gente viu novos grupos aí querendo entrar para prestar o serviço de internet móvel 5G. A fibra passa também, apesar do 5G, né, basicamente vai entregar para a gente, né, para os nossos dispositivos móveis, nossos aparelhos celulares, smartphones, uma velocidade de fibra, né, na rede móvel, na rede sem fio. Para que isso seja possível, né, as ditas torres celulares, né, as antenas onde fica a eletrônica que irradiam o sinal do 5G, elas precisam estar fibradas, senão a gente vai ter um gargalo grande de infraestrutura. Não basta a eletrônica da 5G estar pronta lá pela operadora móvel, mas é importante que ela consiga dar conta, né, de todo esse volume de dados que vai estar trafegando em cima da nova tecnologia. E eu falo isso porque o Brasil hoje ele tem um parque de antenas aí, vamos dizer, para atender o 4G, de antenas móveis, que a gente tem basicamente 30% desses equipamentos aí fibrados. Então, dentro do parque atual de torres, de antenas móveis, já vai ter uma necessidade para eles virarem, vamos dizer, 5G, de levar fibra aí em todas elas. E em função do modelo como foi licitado aí o espectro, né, o direito de uso da frequência do 5G, ela foi feita em cima de uma frequência que ela é mais longa, né, 3.5 GHz, o que significa que vai precisar ter mais antenas para ter a mesma cobertura da atual do espectro do 4G. Então, diga-se, a gente ouve aí vários números, mas flutuam sempre em múltiplos de 5 a 10 vezes mais antenas móveis que existem hoje para poder atender o 5G em sua plenitude, né, com a capilaridade, com as obrigações de cobertura que a Anatel colocou para os vencedores do leilão. Então, não só
né, a gente tem que fibrar os outros 70% da base instalada de antenas, mas a gente vai ter todas essas novas antenas que vão... Ou, como falo antenas, né, são aquelas torres que a gente costuma ver ou em cima de prédio, ou em cima de morros, etc. Ou um novo conceito que o 5G vai exigir, que chama de small cell, que são, né, células menores, torres menores, que vão ficar mais ou menos colocados no mobiliário urbano, né, para fazer uma rede de densidade mais a nível de rua, que a gente diz. Então, a gente vai precisar levar fibra também até esses pontos das small cells. Então, a Vital, mais uma vez, ela também vai ser um grande viabilizador do 5G em cima desse patamar, né, de fibrar as antenas. Então, nesse caso, nossos clientes, né, nossos parceiros serão os vencedores do Leão 5G, que vão precisar, então, levar essa infraestrutura de fibra até as suas antenas. Eu acho legal a gente falar bastante de futuro, né? É uma palavra que vocês usam bastante aí nas campanhas de vocês, porque quando a gente pensa em 5G, né? Primeiro a gente pensa, putz, vai ter mais um monte de antenas, né? Justamente por causa das frequências. O público, em geral, pensa, vou poder baixar um arquivo mais rápido, vou poder assistir um filme ali em 4K, 8K, com uma latência menor, talvez... Quem gosta de jogar vai falar, tem um ping menor no 5G, bacana. Só que o 5G, ele é um pouco mais do que isso, né? Ele viabiliza um número bem maior de aplicações. E eu queria entender, Rafael, do lado da Vital, o que vocês estão observando no cenário brasileiro em termos de usos do 5G, né? Tem esses usos mais óbvios e tem algumas outras aplicações, outras áreas que podem ser beneficiadas com o 5G e com muita conectividade em todos os lugares, com small cells e tudo mais? Com certeza. A gente tem vindo bastante movimentação de novas aplicações surgindo com 5G. Você bem mencionou, talvez para o nosso uso, né, em mobilidade, né, usando para o celular, tablet, enfim, ou próprias, né, as TVs, Smart TVs, a gente vai ver talvez filmes, né, com maior velocidade, maior resolução, mas é uma experiência incremental ao que a gente tem hoje, né? O 5G ele vai além disso. Acho que para o mundo, principalmente para o mundo corporativo, empresarial, acho que ele vai ser não só uma experiência incremental, mas vai ser uma experiência disruptiva, porque você imagina a capacidade de automação de uma indústria, de um agronegócio, né, de uma fábrica, quando você consegue, né, ter dispositivos com chip, né, 5G, todos se conectando, enfim, você consegue ter uma aceleração e uma maior eficiência muito grande nessas linhas de produção, de uma forma geral. A gente fala de aplicações de, por exemplo, telemedicina para cirurgias de missão crítica, né, que possam ser feitas remotamente, você consegue ser mais ou menos operado por um grande expert de uma determinada disciplina médica em outro país, sem precisar estar viajando até aqui ou se deslocar um paciente até lá. Então, você vai no mundo da educação, a gente pode transformar escolas aí tão remotas, onde eventualmente, né, não chegou uma estrutura maior de conectividade. Se a fibra sozinha não chegar até lá, ela pode chegar através do 5G, né, nesse modelo da rede móvel, a transformação que isso pode fazer no modelo de ensino na região. Se a gente for, por exemplo, para indústrias mais de missão crítica, como mineração, enfim, que tem uma carga de insalubridade grande também, a gente pode trazer várias automações para o mundo, enfim. E cada ganho de custo, né, de eficiência para essa indústria é a maior competitividade para o produto na ponta, né, para o consumidor final, é colocar o Brasil mais ainda, né, também no ranking de exportação de vários produtos, que já somos líderes e competitivos. Você consegue ser ainda mais quando você consegue ter ganhos de automação nos seus processos internos. Então, para não dizer também, carro conectado, que é uma coisa que não tem a ver com o uso do celular, mas nos impacta como pessoa física, você poder ter trajetos aí totalmente feitos por carros autônomos, enfim, sem interferência, melhora a mobilidade urbana, né, de trânsito, esse tipo de coisa. Então, assim, e a gente diga assim, eu tenho certeza que vão surgir aplicações que a gente hoje não imagina e que o 5G vai fomentar, que empreendedores, né, que é sempre muito criativo aí de trazer novos modelos de negócio, vão conseguir recriar ou criar novas oportunidades através do advento da tecnologia, da conectividade total. Assim, é por essas e por outros que a gente fala muito que o futuro passa por aqui, que acho que o futuro tem a ver com conectividade, tem a ver com hiperconectividade, né, tem a ver com hipervelocidade, e a tecnologia que você mostrou, a prova desse futuro é a fibra ótica, e a gente vai estar aí para fazer esse papel de grande viabilizador desses múltiplos futuros, que a gente acho que consegue vislumbrar alguns deles, mas tem certeza que muitos outros virão
e a gente vai se surpreender positivamente com o patamar que isso pode colocar não só a economia do país, mas também a produtividade e a inserção econômica aí da nossa população quando você tem acesso à formação, a conhecimento através de tecnologia. Rafael, para a gente finalizar, então, você citou até empreendedor aí, aqui é uma pergunta dessa curiosidade também que temos sobre negócios, empreendedorismo. A Vital escolheu atuar num ramo que não é nada fácil aqui no Brasil, é um país muito carente de infraestrutura, então isso representa muitas oportunidades, porém também é um país que, como você já até citou no começo dessa entrevista, é famoso ali pelo custo Brasil. São muitos entraves, são muitas questões para se lidar aqui no nosso país. E a empresa está divulgando que pretende investir cerca de 30 bilhões de reais nessa operação até 2025 para chegar a um total de 32 milhões de casas com fibra passada ali. Uma parte desse investimento a gente imagina que vai ser empregado na expansão da rede, que apesar de grande, você já falou que o objetivo da Vital é ampliar mais, vocês não estão chegando só para aproveitar, explorar uma rede que já existia. Então conta pra gente um pouquinho para onde que vai essa grana toda, né? Porque 30 bilhões é uma cifra respeitável. E para onde que vai ser destinada essa verba toda nessa estruturação das operações da Vital? Então vamos lá, esse apetite todo de investimento, né, foi um compromisso que o nosso futuro controlador já divulgou para o mercado. Eu falo isso porque vocês devem estar acompanhando aí as últimas notícias, né? A gente está falta uma etapa ainda importante, que é a anuência prévia da Anatel, para concluir a passagem, né, a venda do controle da Vital, que estava 100% como subsidiária da Oi, e está sendo vendido aí 58% do controle para passar para os fundos de investimento do BTG Pactual, que é quem, né, sinalizou que, além de pagar os 13 bi, né, de reais para esse 58% de controle da empresa, também já ventilou, se comprometeu com os 30 bi de investimento até 2025. Então, naturalmente, né, a gente precisa ter essa conclusão da passagem do controle para poder discutir em detalhes com os novos e futuros acionistas como vão ser investidos esses 30 bi, mas assim, de forma geral, e aí obviamente a gente pode falar nesse momento ainda dessa forma geral, é feito primeiro para garantir capacidade, resiliência e redundância que a gente falou em cima da rede atual, ou seja, onde a gente tem presente já a rede, garantir que pendurar cliente, pode ter provedor regional compartilhando essa rede, que a gente não vai deixar cair o nível de serviço, muito pelo contrário, a gente tem que acompanhar o perfil de demanda, o perfil de uso do cliente final, que está cada vez mais exigente, cada vez mais conectado e com aplicações que demandam altíssima disponibilidade. Então, obviamente, boa parte do investimento vai ter que vir para a gente garantir essa robustez, né, que a gente está se propondo a fazer, e esse é um pilar fundamental. E o outro, certamente, será de expansão. Como eu falei, a gente vê ainda um deserto digital no Brasil, em várias regiões, tem uma carência de chegada do serviço, boa parte, né, desse papel, os provedores regionais, bravamente, e se falou de empreendedor, né, esses são bravos empreendedores, né, da internet no Brasil, que a gente tem que tirar o chapéu, mas eles vão até o fôlego financeiro que eles têm. Então, a gente sabe que tem outras regiões que eles precisam de impulso para ir, a gente vai, e aí o modelo passa a fazer sentido porque a gente investir em novas regiões, porque a gente sabe que a gente pode trazer múltiplos provedores ali e começar a rentabilizar esse investimento que a gente vai fazer, leva o serviço para o mercado, e o mercado acaba remunerando, né, toda a cadeia, né? Seja o provedor, seja a Vital que está entregando infraestrutura. Então, basicamente, assim, a gente não sabe ainda detalhar como vai ser isso aplicado por região, etc., mas a gente pode afirmar que esse investimento vai ser de forma bastante significativa na infraestrutura, que é o nosso core, seja para garantir a contínua robustez que a atual rede tenha, seja a prova de futuro, e para a gente poder expandir, levar essa rede para outras regiões do Brasil e continuar nessa nossa batida de levar a inclusão digital para o nosso país. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente quais são suas expectativas com a chegada das redes neutras no Brasil, como vocês acham que isso vai impactar a nossa internet fixa e também a nossa internet móvel. Comenta lá na comunidade.tecnoblog.net ou conta pra gente lá no Twitter marcando o @Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, é só falar com @Mobilon e @Paulo Riga.
E esse Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pelo Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá! Tchau!